Bem, então, meus amigos, boa noite mais uma vez. Nós já conversamos sobre os detalhes do trabalho, e aí nós vimos que um dos itens do trabalho é a fundamentação teórica, né? O item 1 é a introdução, o item 2 você vai dizer qual é o problema, e aí, para poder fundamentar uma possível solução, olha o teu microfone aí. Peraí, deixa eu silenciar aqui. Qualquer dúvida, vocês me mandem aqui pelo chat que eu vou silenciar o grupo. Bem, então eu vou mostrar para vocês aonde que vocês podem buscar um material de boa qualidade para fazer a fundamentação teórica de vocês. Né? Muita gente, eu vejo muita gente na hora de buscar um determinado assunto, como não sabe, por desconhecimento, acaba colocando no Google. Né? Não tem problema nenhum usar o Google. O problema é que o Google vem, quando você coloca um termo, você procura SAPEVO-M, métodos multicritério no Google, vem uma avalanche de material, é uma avalanche né? Parece uma avalanche de sites, de conteúdo. E aí o problema é que vocês ainda não têm, ou a maioria, pelo menos, não tem, a maturidade ainda, a experiência necessária para identificar um material de boa qualidade em relação a um material de qualidade duvidosa, ou um material de péssima qualidade. Né? Então, aí vocês acabam pegando materiais ruins até sem saber. Né? E aí vira um problema, porque você coloca um material ruim, uma fonte ruim no seu trabalho. Então, isso que eu vou falar para vocês agora, na verdade, é uma mina de ouro. Né? Vocês podem levar para a vida de vocês. Na hora de fazer o TCC, na hora de fazer disciplina, outro trabalho de disciplina, na hora de fazer uma dissertação de mestrado. Né? É muito perigoso você pegar material do Google. Não é que não possa, o problema é que você tem que saber pegar. E normalmente vocês não sabem, porque ainda não tem experiência para isso. Só com o tempo, com muita leitura, aí vocês vão pegando a manha da coisa. Então, a primeira coisa que eu falo que aparece no Google, né, e que a gente não pode usar. Matéria de blog. Blog não tem procedência nenhuma. Eu não posso colocar citação, referência de blog. Blog do Juca, blog da Mariazinha. Não pode colocar. Né? Qualquer um pode fazer um blog. O cara ali da esquina pode fazer um blog agora, e aí eu estou pegando, estou escrevendo um trabalho científico, um trabalho acadêmico, usando uma referência de um blog de um cara ali da esquina que eu nem conheço. Tem um monte de gente maluca falando um monte de maluquice por aí. Eu não posso simplesmente pegar essa fonte e colocar no meu trabalho. Né? Então, assim, site de uma maneira geral, Wikipedia, matéria do LinkedIn, blog, nada disso pode fazer parte do trabalho de vocês. Nada disso. Né? O único site que a gente pode abrir uma exceção são sites oficiais, principalmente do governo. Né? Então, eu quero pegar a taxa Selic. Eu posso entrar lá no site lá do Banco Central e ver qual foi a taxa Selic. Eu quero pegar dados da saúde. Eu posso entrar lá no DataSUS e pegar são dados oficiais. Aí eu posso usar. Né? Eu quero pegar o perfil do brasileiro, perfil econômico do brasileiro e tal. Eu posso entrar lá no site do IBGE e pegar esse dado. Né?
Então, se for site oficial, principalmente os do governo, eu posso entrar e pegar uma informação, pegar um dado, né? Mas, fora isso, não é para pegar material de site e colocar no TCC, no trabalho de vocês, né? Referência para trabalho acadêmico é livro e artigo. Principalmente artigo. Artigo mais do que livro. Porque artigo, principalmente os artigos recentes, dos últimos 5 anos, os artigos, eles estão estudando o que há no estado da arte. O que está acontecendo agora, né? O que adianta... Espera aí, deixa eu ver a pergunta. Posso pegar dados sobre o mercado, empresas, no site do Sebrae? Eu posso. O Sebrae, tudo bem, né? O Sebrae é uma instituição séria. Bem, então, eu tenho que pegar 90% do volume de pesquisa de vocês para qualquer trabalho tem que ser a partir de artigos. Não pode ser de site, não pode ser... Até livro, mais ou menos. Livro pega 1 ou 2 livros e tá bom, o resto é artigo. Principalmente os artigos atuais, dos últimos 5 anos. Porque aí mostra que você está no estado da arte, você está pesquisando o que está na crista da onda, o que os pesquisadores estão estudando agora. E aí vocês me fazem a seguinte pergunta, e com razão, né? Mas, professor, aonde que eu vou achar esses artigos que o senhor está falando? Né? Aonde eles estão disponíveis? Aí eu vou mostrar, então, agora aonde eles estão disponíveis. Na verdade, eles estão disponíveis em vários lugares. Eu tenho o repositório lá do ENEGEP, os anais do ENEGEP, eu tenho do SINPEP. Como a nossa disciplina é pesquisa operacional, eu vou mostrar aonde estão os artigos da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, da SOBRAPO. Tá? Então, é o seguinte, vamos lá. Então, vou compartilhar aqui. Espera aí. Vou compartilhar aqui com vocês. Cadê a minha tela? Aqui. Bem, então, entrou aí, estamos aí na página do Google, né? Então, vocês vão pegar lá e vão colocar o seguinte, colocar aqui, anais SBPO. Anais do SBPO. E aí já é o primeiro site que aparece, ó. Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, SOBRAPO. Tá? E aí vocês vão clicar lá e aí vai abrir o site da SOBRAPO. Está aqui, ó. Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Tá? Bem, e aí, aqui embaixo, ó, nós temos os anais do SBPO. Ó. Aqui, ó, anais do SBPO. Então, o nome é esse mesmo, anais do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. O que são os anais de um evento? Os anais são o seguinte, é organizado um congresso, um encontro, um simpósio, onde um conjunto de artigos são submetidos para esse evento. E aí esses artigos, 1.000, 2.000 artigos, esses artigos são avaliados e alguns são aprovados para serem apresentados pelos autores. Por isso que é tão difícil aprovar um artigo, porque normalmente, por exemplo, sei lá, 2.000 pessoas mandam seus artigos, mas só tem vaga para 200 pessoas apresentarem. Então, só os 200 melhores artigos entram para apresentação. Os outros são reprovados.
Então, esses 200 artigos são apresentados pelos autores e, ao término do evento, é feita uma coletânea desses artigos. Eu reúno como se fosse um livro, né? Eu faço um livro que reúne todos os artigos do simpósio. A este livro, nós damos o nome de Anais do Simpósio. Então, toda vez que vocês virem lá, Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Anais do Simpósio Brasileiro de Engenharia, quer dizer que, né, aqueles anais é o conjunto de artigos que foram apresentados no evento, né? E o equivalente, né, só que em inglês, né, em inglês, os anais recebem o nome de Proceedings. Olha lá, Proceedings of the Brazilian Symposium on Operation Research. Então, Proceedings e anais quer dizer a mesma coisa, né? Proceedings é mais bonitinho, né? Então, pois bem. Então vamos lá. Então, eu quero pesquisar, sei lá. Então, nós queremos pesquisar tomada de decisão. Então, vocês observam o seguinte, que entrando aqui nos anais do SBPO, eu já tenho aqui cada ano ele ocorre num lugar. Ano passado foi em Limeira, eu fui lá em São Paulo. Eu tenho que ir, eu faço parte da diretoria da Sobrap. Então, ano retrasado foi na PUC, eu fui também. Em 2017 foi em Blumenau, eu fui também. E aí você clica aqui, ó. Então, é o que eu falei para vocês. O que vocês vão fazer para escrever o trabalho de vocês? Vocês vão pegar os artigos mais recentes possível, né? Eu tenho que pegar os trabalhos mais recentes. Então, eu vou aqui no SBPO 2019. Ó. Então, clicou aqui, ele vai me jogar lá para o site do SBPO 2019. Ó. E lá eu consigo achar os artigos por assunto, né? De acordo com o que eu estou procurando. Ó. Então, tem lá, ó, trabalhos. Então, olha aqui, ó, no total, lá, os anais são formados por 391 trabalhos. E aí eu vou pesquisar para ver se eu encontro um artigo que seja útil para a minha fundamentação teórica. Então, eu posso escolher, ó, aqui, ó, trabalho oral completo, né? Trabalho completo, pôster. Então, eu vou aqui em trabalho completo, que normalmente são os trabalhos, por ser completo, né? São mais interessantes do que só um pôster. Então, vou clicar aqui, né? E aí eu vou pesquisar. Eu posso pesquisar por título e autor, ou eu posso pesquisar por categoria. Então, por exemplo, vocês procurarem lá, por exemplo, meu nome, eu tive trabalho lá. Se eu colocar lá, ó, Marcos dos Santos. Marcos dos Santos. Todos os trabalhos que eu submeti vão aparecer lá. Ó. Então, observem que apareceram 3 trabalhos. Ó. São 3 trabalhos dos meus alunos. Ó. Kaique e Marcos. Kaique foi me orientando de TCC. Ó, Angélica e Marcos. E aqui, Diego... Como é que é? Não, esse não tem. Não, sou eu sim. Diego, Luiz Frederico e Marcos. Ó. Então, tivemos 3 trabalhos aprovados no SBPO do ano passado. E aí você clica lá, ó. Quando você clica, o trabalho abre. Abre aqui um resumo, ó. Aqui é só um resumo. Mas se vocês quiserem ter acesso ao trabalho completo, é só vir aqui em download, ó, que ele vai aqui. Ele vai carregar. Deixa eu ver se ele compartilhou com vocês. Espera aí. Vocês estão vendo a
a página do artigo? Vocês Sim, estão professor. tá? Beleza. Então aí está aí o artigo do Kaique, ó, completo, né? Bonitinho, ó. Resumo, ó, olha lá. Kaique Marcos, ó, ele usou o método simplex, ó, o método de Dantzig numa feira livre, né? E aí está aí o artigo bonitinho. Aí é o que eu falei para você, acho que foi para a Gabriele, se eu não me engano, né? Ah, ela leu um trecho lá que gostou, né? Um trecho lá do trabalho do Kaique, sei lá. Vamos pegar aqui um trecho qualquer. Aí ela pode fazer uma citação direta ou uma citação indireta, né? Ele falou, uma feira livre pode ser caracterizada como um espaço ao ar livre, onde os comerciantes montam suas barracas, não sei o que, papapá. Se você copiar e colar, sem mudar nada, você pode fazer isso. Mas aí você tem que colocar, ó, segundo, vamos ver os autores, ó. Como são mais de 3, depois eu vou dar uma aula só sobre isso. Então você tem que falar, segundo Silva, que é o nome do Kaique, Silva et al. 2019, que é o ano. O que eles falaram? Silva et al. 2019. Aí, abre aspas, uma feira livre pode ser caracterizada como um espaço, piriri, parará, e os comercializa, fecha aspas. É uma citação direta. Eu vou dar uma aula passo a passo explicando isso para vocês. Bem, então, como eu falei, vocês podem achar o artigo ou pelo autor, né? E por que eu trouxe vocês para o SBPO? Porque a nossa disciplina é pesquisa operacional, né? E esse é o maior e mais importante simpósio de pesquisa operacional do Brasil. Os maiores pesquisadores do Brasil em PO apresentam seus trabalhos lá. Por isso que é tão importante esse simpósio para a gente, né? Todos os livros de PO que vocês veem por aí, Reinaldo Morábito, Marcos Pereira Estelita Lins, o professor Adiel Teixeira de Almeida, Altran, Luiz Flávio Altran Monteiro Gomes, todos esses livros de PO são pesquisadores que frequentam o SBPO, né? Então, quer dizer, é muito difícil de você ter um trabalho de qualidade duvidosa nesse evento. Esse evento SBPO tem só trabalho, realmente só os melhores trabalhos que acabam sendo apresentados lá. Então, por exemplo, mas dificilmente, na hora de fazer a busca de vocês vão buscar por nome, né? Porque vocês ainda não conhecem. Depois que você pega experiência, tudo bem. Ah, se eu quero saber sobre multimetodologia, eu já sei que é a professora Carmen lá do ITA. Ah, se eu quero saber sobre análise voltória de dados, eu já sei que é o professor Estelita da COP. Então, depois de uma certa experiência, você já busca pelo nome dos autores, porque você já sabe que aqueles autores certamente escreveram os melhores trabalhos. Mas como vocês ainda não têm essa experiência, provavelmente vocês vão buscar pelo assunto ou pelo título, não tem problema. É só vir aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu fechar esse aqui. Vamos voltar aqui, ó. Então aqui você pode colocar o autor ou então, ó, o título, né? Então, se eu quero montar uma fundamentação teórica sobre tomada de decisão, então vou botar aqui, ó, tomada de decisão. Vou botar multicritério, né, que é o método SAPEVO-M, é método multicritério. Então, vou botar aqui, ó, multicritério. Então, todos os trabalhos que têm multicritério no título vão aparecer aí para mim, ó. 34 trabalhos, ó. Só aqui, eu falei para vocês que tem que ter 15, né? Só aqui vocês já encontram todos os trabalhos que vocês precisam para montar uma boa fundamentação. Então, aqui, ó, posso vir aqui, sei lá,
Abordagem multicritério para a resolução de problemas de carregamento de container. Eu vou lá, clico aqui, e aí vai aparecer. Por que ele faz isso? Ele mostra para a gente o título e o resumo, porque lendo o resumo, a gente já tem uma ideia se esse trabalho vai interessar para a gente ou não, se esse trabalho tem a ver com a nossa pesquisa ou não. Aí eu dou uma lida, né? Apesar dos problemas de carregamento de container. Aí, por exemplo, eu fiz um trabalho lá sobre a máscara lá do coronavírus e tal. Aí eu olho, bem, esse trabalho não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha pesquisa. Eu não vou nem baixar, eu vou passar batido. Bem, vamos ver outro então. Eu vou voltar, vou pesquisar outro trabalho. Então, é por isso que ele já não carrega o trabalho direto. Ele te mostra só o resumo, porque pelo resumo você já tem uma ideia se aquele trabalho é interessante ou não para a tua pesquisa. Aí eu vou buscando outro. Ó. Uma abordagem multicritério para a gestão de empreendimentos em universidades públicas. Aí eu vou, peraí. Então vamos ver aqui, vamos pesquisar esse artigo. Aí eu dou uma lida, né? Dou uma lida, gestão de obras públicas. Aí vamos supor que esse artigo me interessou. Não, esse artigo tem a ver com a minha pesquisa. Tem a ver com... então eu vou baixar ele. Então você vem aqui, ó, download, e baixa o artigo, vai lá e dá uma lida nele. Né? Tá lá. Uma abordagem multicritério, aqui está o artigo completo. E aqui vai dizer o que é a tomada de decisão, o que é um problema multicritério, e por aí vai. Tá? Então, é importante vocês fazerem essa pesquisa. E observe o seguinte, nós estamos no ANAS do SBPO, apareceram 34 trabalhos de multicritério, e nós nem saímos ainda do ano de 2019. Então, vocês observem que só aqui no SBPO de 2019 eu já consigo pegar aquelas 15 referências que eu falei para vocês para montar a fundamentação teórica de vocês. Né? Só aqui eu já resolvo o meu problema. Só em 2019. Ó, ele mostra as equações, né? Mostra aqui, método Prometer, e etc. E tal. Professor, Fala. só uma dúvida. Quando a gente for fazer a citação, a gente vai colocar a citação do que, por exemplo, do método Sapir-Whorf, da opinião dele sobre o Sapir-Whorf, eu pego lá e coloco no meu trabalho, ou eu explico a situação dele, que ele aplicou. É mais a questão de contexto ou de definição do Sapir-Whorf, no caso, que eu vou retirar desses artigos. Veja bem. Por exemplo, contextualização do problema dele. Eu vou tirar esse contexto do problema dele ou só a definição que ele deu sobre o Sapir-Whorf? Não, a contextualização do problema dele não tem nada a ver com a contextualização do teu problema. Né? Eu não sei Sim. qual foi o seu problema, no que você fez, do seu trabalho. Né? O Mais meu foi provável de empilhadeira. da empilhadeira. Ok, então, Sim. a tua introdução, que é o contexto do problema, você que vai escrever e... Né? Uhum. Agora, a tua fundamentação é para você fundamentar por que você escolheu a temática tomada de decisão e por que você escolheu o Sapir-Whorf para poder escolher essa empilhadeira. Ah, entendi. Entendeu? A Entendi. questão é essa. Existe um mundo de assuntos. Né? Gestão da qualidade, ergonomia, logística, gestão da cadeia de suprimentos. Pô, mas desse mundo de assuntos da engenharia de produção, por que você escolheu tomada de decisão? Pesquisa operacional. É aí que você tem que Entendi. fundamentar. Entendeu? Entendi. Aí eu coloco as 15 referências, no caso, né? Relacionado a Quer ver? Ó? esses 3 tópicos. Vamos voltar lá para o artigo lá que eu fiz com o Kaique. Ó. Lá está bem claro isso. Ó.
Aqui, ó. Vamos ver lá o artigo que eu fiz lá com o TCC do Kaique, ó. Foi o método simplex, é a matéria que a gente está vendo. Professor? Oi. A fundamentação, então, é como se fosse, como se eu estivesse convencendo o meu leitor de que aquele método ele é efetivo. É como se fosse isso, né? Exatamente. Entendi agora. Está falando assim, ó, esse método que eu estou aplicando não é uma maluquice da minha cabeça, não. Esse método existe. Olha só aqui o que os autores falam. Aí o cara, entendi. Então por isso que ela está usando, olha só. É exatamente isso. Você quer convencer ao leitor que aquele método vai resolver o seu problema. É exatamente isso. Tá? Então, aqui, ó, o que o Kaique fez? Ó, exatamente a sequência que eu falei para vocês. Ó. Introdução, aí ele falou sobre feira livre. Mas ele não entrou no problema que ele tinha de organizar os produtos para vender na feira. Falou que a feira movimenta a economia, que a feira é muito importante, etc. e tal. Aí depois ele, ó, descrição do problema. Aí ele explicou o problema. Falou, olha, tem um cara que é feirante, a barraca dele não cabe tudo, ele tem uma quantidade de dinheiro limitada e ele quer ver qual é a combinação de produtos que dá o maior retorno para ele. O problema é esse. Ok. Aí ele explicou o problema. Fez um mapa mental, só que no caso de vocês, ao invés de vocês fazerem um mapa mental, vocês vão fazer uma figura rica. Mas eles mais ou menos atendem ao mesmo, eles têm o mesmo propósito, mais ou menos. Tanto a figura rica quanto o mapa mental. Aí ele fundamentou, ó. Aí ele veio falando um pouco sobre o comércio varejista, ó. Segundo Kotler, 2006, o varejo inclui todas as atividades relativas à venda de produtos ou serviços. Então, ele quis falar um pouco sobre o varejo, ele não entrou ainda na PO. Né? Ó, Guerra et al. Consideram que o varejo proporciona maior qualidade de vida através da oferta de produtos, piriri parará. Aí, depois que ele falou um pouquinho no varejo, como se trata de uma feira livre, né, ele quis definir um pouquinho aí o que é a venda no varejo. Ele partiu para dentro da pesquisa operacional. Ó. A pesquisa operacional, segundo Belfiore e Fávero, 2013. Segundo Moreira, 2013, a pesquisa operacional lida com problemas de como conduzir e coordenar operações. Né? Segundo Arenales, 2015, a abordagem de resolução de um problema por meio da PO envolve várias fases. Então, ele foi, ó, segundo, ó, de acordo com Belfiore e Fávero, 2013, pipipi, papapá, Teixeira, 2017. Então, aí você está mostrando o quê? Que você leu vários autores de PO, né? Você leu vários autores e todos eles dizem que esse problema pode ser resolvido com essa ferramenta. É exatamente o que você falou. Eu quero convencer o meu leitor que essa linha de pesquisa, que essa ferramenta é capaz de resolver o seu problema. Entendeu? É para isso que serve a fundamentação teórica. É o fundamento do seu trabalho. Não é uma ideia que passou e você, vou usar para ver o que dá. Ô, professor, uma dúvida. Quando a gente for fazer o vídeo para o YouTube, por exemplo, nos meus slides, eu vou apresentar a fundamentação teórica ou não precisa? Você vai apresentar todos os itens que eu passei. Nem que seja um slide para cada. Entendi. Introdução, tu vai contar uma historinha. Aí 2, problema. Aí tu vai explicar o teu problema. Aí 3, fundamentação teórica. Coloca ali algumas referências. Segundo fulano, o método Sapelo funciona, não funciona. Sim. Segundo, entendi. Tá? Beleza. Então, pois bem, então, como eu falei, observem que eu nem saí de 2019 ainda. Né? Aí, bem, enjoei de 2019, agora eu vou buscar outro ano. Então, você volta lá no site da Sobrapo.
vai sempre do mais novo para o mais velho. Aí vai lá, ó, SBPO 2018. Vai abrir outro Professor, site. Oi, eu preciso dizer qual foi o artigo que eu tirei aquela referência ou não? Simplesmente copio um exemplo, se precisa for dizer. essa citação direta. Preciso Precisa dizer dizer. qual foi. Precisa Aí dizer. como é que eu faço isso? Eu boto no início? Eu vou explicar. Na próxima aula eu vou explicar como é que você monta a referência. Semana que vem. Ah, então isso entra nas referências, É, né? é. Ah, tá Você certo, citou o obrigado. artigo do cara, aquele artigo tem que estar lá no final nas referências. Ah, tá bom, obrigado. Semana que vem eu vou explicar para vocês passo a passo como é que você monta a referência. Tá? Eu vou te explicar tudo bem detalhadozinho para não ficar dúvida. Eu vou explicar isso bem passo a passo. Como é que você faz citação direta, citação indireta e como é que você monta a referência para colocar lá no final do texto. Então, aí vocês... vamos supor que o seu assunto é muito específico e em 2019 você não conseguiu achar tudo que você queria. Na verdade, no caso de vocês, não vai acontecer. Só em 2019 vocês já vão achar o que vocês precisam. Mas vamos supor que não achou. Aí vocês vêm em 2018. Ó. Vai abrir outro site que tem todos os artigos lá. Esse aqui foi o SBPO que aconteceu na PUC, aqui no Rio. Né? Tem lá, ó, 392 trabalhos distribuídos em 23 eixos temáticos. Então, vou lá, vou pesquisar o que eu quero, né? Cadê? Então, vou clicar aqui nos trabalhos. Ó. E aí, o que eu quero pesquisar? Eu quero só artigo completo. Ok. E aí aqui, título ou autor. Então, eu coloco lá, né? Eu quero, sei lá, multicritério. Tudo que tem multicritério vai aparecer para mim. Ó. Avaliação multicritério de desempenho de QSMS. Avaliação multicritério para risco. Ó. Modelo multicritério de apoio à decisão na logística reversa. Gostei desse. Vou abrir esse aqui. Logística reversa. O trabalho que eu estou escrevendo com o Sapevo M é para logística reversa também. Então, você clica aqui. Como eu falei, ó, vai aparecer um resumo para você dar uma olhada se o trabalho realmente te interessa, né? E aí, se o trabalho te interessa, você vai lá e vai baixar o trabalho. Aqui, ó, download. Tá lá, abriu o trabalho, aí você teve acesso ao trabalho completo. Tá? Tarará. Ó, introdução, fundamentação teórica, vê que segue sempre o mesmo rito, né? É igual uma liturgia, igual a igreja, uma liturgia. Né? Então, aqui, beleza, não gostei, mas tá bom. Esse aqui já tinha o que eu queria. E observe o seguinte, olha só, e tem mais. Você abre um artigo, abriu aqui. Lá no final, ele te dá a dica de outros bons artigos. Como esse evento é muito bom, como esse evento é um dos melhores do Brasil, os autores se preocupam em referenciar outros artigos que são bons. Eles não colocam qualquer porcaria aqui. Então, aqui também é uma dica. Observa que eu peguei esse artigo e ele próprio, nas referências, tem lá uma série de outros artigos. Se eu identificar algum artigo que me interessa, vamos supor, algum material que me interessa, esse artigo aqui me interessou, 2018, modelo de apoio à decisão para produzir ou terceirizar.
Pô, isso aqui me interessou, esse material. Eu vou lá pesquisar. Aí eu posso ir no Google, porque agora eu já sei o que eu quero achar no Google, né? Se eu vou no Google e coloco multicritério, vai aparecer apostila, vai aparecer blog, vai aparecer um monte de coisa, né? É muito genérico. Então vai aparecer uma montanha de material que não serve para nada. Agora não, agora se eu já sei que eu quero achar esse artigo aqui, eu posso ir lá no Google e jogar sem medo de ser feliz. Eu vou lá, porque provavelmente eu vou achar esse artigo. Eu vou lá, Ctrl V, vamos ver se ele vai aparecer. Olha lá, ó, apareceu, Periódicos Uninove. Ó. Achei um outro artigo fora da base de artigos do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Olha lá, Revista Exacta, de Engenharia de Produção. Mas eu peguei o bizu lá, eu peguei a dica lá, no artigo do SBPO. Olha lá, achei o artigo. Ó. Ah, legal, poxa, eu vou ler e tal, né? Se eu quiser baixar, venho aqui, PDF, ó, ele vai baixar o artigo. Ó. Então, assim, eu estou explicando para vocês o que ninguém nunca me explicou. Eu levei anos para aprender isso, para aprender aonde que eu tenho que buscar, por que eu não devo pegar no Google, né? Há mais de 20 anos que eu estudo o assunto e eu já sei aonde estão os materiais de boa qualidade, né? Só que se ninguém falar para vocês, vocês não têm como adivinhar. Então, se ninguém fizer isso que eu estou fazendo, como é que vocês vão adivinhar e achar material bom aí? É achar uma agulha no palheiro, né? Então, é o que eu falei. Então, aqui, no próprio artigo que você visitar do SBPO, você tem a dica de outros bons artigos. Olha esse artigo aqui em inglês. Ah, eu quero achar esse artigo aqui, ó, de 2015. É só jogar lá no Google, que agora eu vou achar esse artigo. Às vezes eu não acho, né? Mas provavelmente a gente acha. Está lá. Ó, achei, está lá. Ó. Está lá o artigo aqui do Ackermann. Aí. Está aí o artigo que a gente queria, né? Isso eu peguei lá nas referências do SBPO. E aí o grande lance é esse, né? Quando você começa a produzir artigos, eu já produzo artigos já há alguns anos. As pessoas começam a visitar o seu artigo. E aí as pessoas começam a te referenciar, você começa a virar referência para os outros. Assim como vocês estão pegando aqui esses artigos, se vocês publicam um artigo, daqui a 3, 4, 5 anos, alguém vai estar visitando o seu artigo para referenciar. Então, assim, só que nos anais do SBPO, ó, a matriz de decisão, ó. Então, só aqui nos anais do SBPO, vocês conseguem montar toda a fundamentação teórica de vocês. Vocês não precisam visitar nenhum outro lugar, nem Google acadêmico, nem nada. Aqui já zera essa fatura de vocês, com a certeza de que vocês estão fundamentando o trabalho de vocês com uma excelente fonte, né? E por aí vai, ó. Tem 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 e por aí vai. Ó, tem até o SBPO de 2002, quase 20 anos atrás. Só que não faz o menor sentido eu pegar artigo de 2002. Tem que pegar os mais novos, né? E aí, por exemplo, ó, de propósito, eu vou jogar no Google. Ó. Se a gente jogar multicritério no Google, olha o que acontece. Olha lá, parece tudo bagunçado. Ó. Análise de decisão, um documento não sei o quê, e-disciplinas da USP. Aparece tudo avacalhado. Aí que você não sabe o que é bom, o que é ruim. O que vocês fazem, naturalmente? Escolhe um, abre e tira alguma coisa dali. Aí o trabalho fica uma porcaria. Entendeu? Então, tem que ir na boa, tem que pegar
de onde você já sabe que é bom. E aí, vocês podem perguntar assim, pô, professor, então é isso que eu queria mostrar. Como é que acessa os anais do SBPO? Então, repetindo. Vocês entrem no Google. Para quem não pegou, Google, coloca lá, anais SBPO. Anais SBPO. Vai ser o primeiro site, olha lá, Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Clicou. E aí vai aparecer aqui, ó, a relação dos anais de cada ano, de 2019, 2018, 2017, por aí vai. Deu para pegar? Fácil, né? Então. E aí vocês podem falar assim, pô, mas professor, por que o senhor tem essa paranoia de não olhar no Google? O que me garante que um material de artigo, uma citação de artigo, vai ser boa, vai ser melhor que a do Google? O que me garante é o seguinte: como é que é o processo de submissão de um artigo? Provavelmente vocês não sabem como isso acontece. Então, acontece o seguinte: eu escrevo um trabalho, ou sozinho, ou em grupo, ou com um aluno, e nós, por exemplo, o SBPO, eu mandei trabalho para o SBPO desse ano com os meus alunos. Então, a gente escreve um trabalho e submete. Vamos supor, do SAPEVO-N, mandei. Aí, a organização do evento recebe centenas de trabalhos. E aí, o que eles fazem? Eles escalam, no mínimo, 3 professores para corrigir cada trabalho. Existe um processo que é chamado de Double Blind Review. Blind Review é revisão às cegas. O professor que vai corrigir não sabe quem é o autor do artigo, para que a avaliação não seja tendenciosa. Então, por exemplo, eu sou avaliador do SBPO, eu sou avaliador parecerista. Eu pego um artigo e digo quem está aprovado, quem está reprovado. Os artigos que vêm para mim esse ano, eu vou receber artigo para corrigir. Os artigos que vêm para mim, eu não sei de quem são. Vem 3 artigos que só tem o título, o resumo e o corpo do artigo. Não vem dizendo quem são os autores. E aí eu vou dizer se o trabalho está bom ou está ruim, baseado na minha linha de pesquisa, na minha experiência. Então, os avaliadores, quem corrige, não sabe quem são os autores dos artigos, né? Para garantir a imparcialidade. Então, cada artigo que compõe os anais, como eu mostrei para vocês, cada artigo que está ali compondo os anais, cada artigo foi corrigido por, no mínimo, 3 professores que são doutores na área. Por exemplo, multicritério. Aquele artigo foi corrigido por 3 doutores em análise multicritério. Então, a chance de um artigo ruim passar é muito pequena. Por isso que ali tem material de tão boa qualidade, né? Ainda que um professor tenha a mão mais leve, não, tá bom, vou aprovar, coitado. Tem os outros 2 que podem reprovar. Entendeu? Por isso que são 3, justamente para não ser injusto, né? Eu mando um artigo, aí o cara me alivia, aprova meu artigo. Aí o João Vitor manda um artigo, aí o cara vem com a mão pesada, reprova o artigo do João Vitor. E, de repente, o artigo do João estava melhor que o meu. Então, para não haver essa distorção, colocam-se 3 avaliadores para cada artigo. Porque aí, na verdade, o que vai dizer, cada avaliador vai dar uma nota e vai se fazer uma média dessas 3 notas. E aí, se você alcançar a nota para passar,
Na verdade, não alcançar a nota. Na verdade, é uma nota de corte, né? Eu tenho, por exemplo, vou chutar, 2.000 artigos submetidos. E só tem 200 vagas de apresentação, porque o simpósio tem uma capacidade limitada de salas para apresentação. Então, o simpósio tem 200 salas. Então, vai pegar os 200 melhores artigos, as 200 melhores médias, e esses serão os que apresentarão os trabalhos. Os outros 1.800 estão reprovados, né? Então, é por isso que nós temos a garantia de que nós estamos consultando um material de excelente qualidade, né? Porque cada artigo foi corrigido por 3 professores que são doutores na área. E, no final, só foram apresentados os 200 melhores artigos, de 1.000, 2.000. Então, quer dizer, às vezes o artigo até passa, fica com uma média alta, mas não consegue classificação para entrar ali entre os 200 primeiros. Né? De repente, estava até um bom trabalho, mas não conseguiu, porque só vai os primeiros. Então, é bom bater esse papo com vocês, que esse é um mundo que a maioria de vocês não conhecem. E é por isso que é tão difícil publicar um artigo. E quem consegue é um motivo de orgulho, claro, né? E né? Coloca lá no currículo, pesa no currículo na hora de tentar uma vaga no mestrado, né? Por isso que é tão importante. Ter um artigo aprovado é um diferencial enorme na carreira de vocês, porque é uma luta você conseguir aprovar um artigo, não é fácil, né? Por isso que eu fico tão feliz quando vocês conseguem fazer um bom trabalho, né? A aprovação num congresso é a prova de que vocês fizeram um bom trabalho. Vocês, como foi o caso agora da Sabrina e do Jonathan, né? Não é fácil aprovar um artigo. E nós temos tido bastante sucesso aí na faculdade. Meus alunos têm aprovado bastante artigos nos mais diversos congressos pelo Brasil. Isso, para mim, é motivo de orgulho. Eu fico muito satisfeito de ver que... Porque, na verdade, quando você faz um artigo, é um somatório de fatores, né? Você sabe que você mostra que você é capaz, você tem visão analítica, visão sistêmica, você é capaz de olhar um problema e identificar qual é a ferramenta capaz de resolver aquele problema. Mostra que você tem uma capacidade analítica, né? Mostra que você sabe aplicar o método, mostra que você sabe escrever um texto em português com a língua correta, porque se o artigo estiver cheio de erro de português, vai ser reprovado, né? Então, ter um artigo aprovado é uma referência enorme. Pelo menos eu, quando abro o processo de seleção lá na Marinha, eu sou gerente de projetos lá e vira e mexe eu tenho que contratar um ou outro funcionário. Se tiver 10 funcionários, só um tem artigo, é ele que eu aprovo. Eu nem penso 2 vezes. Eu já sei que ele sabe escrever, já sei que ele sabe matemática, já sei que ele tem capacidade analítica, o artigo já me diz um monte de coisa, né? E de outras maneiras eu não teria como medir. Então é isso, pessoal. Então, é por isso que é importante nós que pesquisarmos por meio dos artigos. Pesquisar em artigo é a receita do sucesso. É a certeza de que vocês vão pegar uma boa referência, pegar um bom material para fazer o trabalho de vocês. E aí você observa, isso que eu falei para vocês, isso é uma mina de ouro, né? Porque se você pensar bem, quando chega na época do TCC, fica aquela gastura, né? Tem que pegar livro na biblioteca, tem que não sei o quê, tem que pegar nada. Se você souber onde buscar, você vai fazer um TCC nota 10, nível AA, só pegando material na internet. Mas só que você tem que saber o que pegar e aonde pegar. Esse que é o diferencial. É saber aonde achar esse bom material, né? Então, você consegue montar um TCC inteiro sem nem pisar na biblioteca, sem comprar nenhum livro, né? Tenho certeza absoluta que tudo que está aí, que eu mostrei para vocês no SBPO, vai ser muito melhor do que qualquer
material que vocês acharem por aí. E sem colocar os pés na biblioteca. Sem gastar 1 centavo com livro. Só pegando aí os artigos do SBPO. Entendeu? Bem, meus amigos, eu já falei muito. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu gosto de dar atividade, de dar a missão, mas eu também dou os meios para você cumprir aquela missão. Tá? Eu acredito nisso. Não adianta eu dar uma atividade desafiadora, isso eu faço até com os sargentos lá na Marinha, com os tenentes. Não adianta eu dar uma atividade e esperar um resultado sensacional. Tem que dar um desafio e tem que dar os meios para a pessoa ser bem-sucedida naquele desafio. Né? Senão é covardia. Senão não faz sentido. Né? Como chefe, como líder, como professor, como gerente, tem que dar ali atividade e tem que dar o caminho para vocês alcançarem o sucesso. E é isso que eu estou procurando fazer. O que eu fiz no período passado, que aprovou agora o artigo da Sabrina, é isso. Ela ouviu, interiorizou, né, entendeu a ideia, foi lá, fez o artigo, né, agora vai apresentar trabalho igual vocês estão fazendo. Vai apresentar um trabalho na USP, a maior universidade pública do Brasil e a mais respeitada. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Ela passa para qualquer mestrado no Brasil que ela for, que ela se candidatar. Não, apresentei um trabalho na USP. Já olham para ela diferente. Você apresentou um artigo na USP. Então, é isso, pessoal. Então, espero ter ajudado. Eu falo para caramba mesmo, né? Mas é que eu gosto de detalhar bem para não ficar nenhuma dúvida. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Vamos encerrando por aqui. Semana que vem eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre o resumo, né? E vou mostrar também a questão das referências. Como é que você monta, faz citação direta, citação indireta, como é que você monta as citações. Tá? E semana que vem eu quero ver também, quero que a gente volte para o método simplex, para eu mostrar os problemas de minimização. Nós fizemos maximização, eu quero mostrar como é que nós tratamos algebricamente os problemas de minimização. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? E aí? Tá tudo bem aí? Bebendo água? Guarda ainda, pouco ainda. Nem bebi água. Você me deu. Ok, então. Então, vou encerrar a aula aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar pelo nosso grupo no WhatsApp, tá? Eu vou disponibilizar essa aula para vocês, na hora que quiserem, poder acessar. Tá bom? Boa noite.